Bom dia, meus amores. Vamos nós, né, para mais um momento de história, ainda falando sobre o feudalismo. Hoje a gente encerra esse assunto, tá? Só recapitulando. Olha aí a língua da tia ficando enrolada. Vamos lá. Feudalismo, o que foi, né? Foi uma organização econômica, política, social, cultural, baseada em quê? Exatamente, nas posses de terras, né? Quando se tem a posse de terra, então esse período é chamado de feudalismo, que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. O feudalismo teve origem, né, ainda bem no século V, com a crise do Império Romano, né, aquilo que a gente estudou. Após lá as dinastias, né, do Carolíngio, a dinastia carolíngia, então logo após ali, aquele momento, se inicia aqui o feudalismo. Mas quais são as características da sociedade feudal, né? Ela era chamada de sociedade estamental, porque era composta por camadas da sociedade, né? E aí a gente viu aí essa camada, essa sociedade formada em forma de pirâmide, onde no topo estava o rei, mais abaixo um pouquinho os duques, os condes, né? Aqueles que o rei dava cargos para administrar o seu rei, o seu, as suas terras, né? Abaixo nós tínhamos os cavaleiros, as pessoas que lutavam, né? E embaixo tinha os camponeses e os servos, tá? Então nós temos aí essa pirâmide na sociedade. Então formada em 3 estamentos: a nobreza, o clero e os servos, né? Entre a nobreza nós temos o próprio rei, nós temos o clero, nós temos os duques, os condes, joia? Então tudo isso aqui não é novidade porque nós já vimos, tá? Como era a economia feudal? Vocês lembram? Caracterizava como se caracterizava, né? Era uma produção autossuficiente. O que isso quer dizer? Ela se destinava ao consumo local e não às trocas comerciais, ou seja, o senhor feudal tinha a preocupação de que os camponeses que trabalhavam para ele ali produzissem e todo o feudo tivesse sua alimentação. E a partir daí, né, então seu feudo tendo sua alimentação, não tinha tanto assim, não visava muitas questões comerciais. As trocas, quando haviam, eram feitas na maioria das vezes com produtos e não como moeda, né? Então assim, então eles não comercializavam? Comercializavam sim. Não havia uma moeda, mas trocas de produtos, né? E a política feudal? Como era essa política? Ela estava restrita e monopolizada pelo senhor feudal, né? O senhor feudal tinha um monopólio de tudo, ou seja, nesse período, gente, tinha o monarca, a figura do monarca, porém o monarca, de certa forma, estava ali subordinado aos senhores feudais, né? Porque os senhores feudais eram donos de grandes propriedades de terra. Então, assim, em um reino existia vários senhores feudais. E quem mandava na economia, quem era o dono da terra, quem produzia, era o senhor feudal, né? Era cada feudo. Então, o monarca, de certa forma, era subordinado a ele, né? Então, assim, o senhor feudal tinha um monopólio do poder e era ele quem formava os exércitos particulares, construía os castelos fortificados, né, dentro do seu feudo, desenvolvendo assim toda a comunidade feudal protegida por ele, certo? Então, a política feudal ocorria dessa forma. E quando que o feudalismo, sim,
Só voltando aqui um pouquinho, eu quero que vocês vejam aí que esse sistema de agricultura, né, que a economia era baseada na agricultura, a gente trabalhou um pouquinho na aula passada, ela estava dividida em 3 partes, né, chamada em manso. O manso senhorial, o manso comunal e o manso servil. Aquele que tinha as melhores terras, aquele que tinha as terras que era comum para todos, e aqueles que tinham as terras menos cultiváveis, tá? Só abrindo parênteses aqui para falar sobre isso. E aí nós podemos perceber que os servos era a classe menos favorecida, eles eram subjugados, né? Ou seja, eles trabalhavam, produziam, pagavam impostos, e aí a gente pode ver muitos tipos de imposto que eles pagavam. Você pode conferir na sua apostila na página 22. Tinha a couvé, a talha, a banalidade, a albergagem, a captação, tostão de Pedro, a hospitalidade, proteção, ou seja, os servos estavam ali na, na, nas terras do senhor feudal, porém, ele produzia, além dele produzir, tudo aquilo que ele produzia, ele ainda tinha que pagar imposto de tudo. Sem contar que metade da colheita que ele fazia, tudo aquilo que ele produzia, né, arrecadava, metade já era do senhor feudal. E sobre o restante que sobrava para ele ainda tinha que pagar todos esses impostos, né? E aí a gente vê que o feudalismo ele sofre muita transformação, uma grande transformação a partir do século XI, quando chama ali a Baixa Idade Média, né? Onde nessa época o comércio se desenvolveu, as cidades começaram a crescer. Então, se a cidade começou a desenvolver, o que acontece? As pessoas começam a deixar o campo para ir para as cidades, o comércio está se desenvolvendo. E assim as relações de produção passaram a ser baseadas no trabalho livre e assalariado, né? E aí houve o surgimento da burguesia. Então, assim, o checkmate do fim do feudalismo foi o surgimento da burguesia. Como é que surge essa burguesia? Quando o comércio começa a se desenvolver, né, quando há o desenvolvimento do comércio, burguesia, os burgueses eram exatamente esses comerciantes. Eles começaram a vender bastante, a crescer, se tornarem, digamos, hoje, qual o termo que nós usaríamos? Se tornaram grandes empresários, né? Imaginemos aí os donos aí das grandes lojas de hoje, donos das lojas que mais a gente conhece, vamos lá, Casa Pio, C&A, Riachuelo. Então, eles se tornaram grandes do comércio. E aí, essa classe ficou rica e isso deu um checkmate nessa forma, nesse sistema feudal, tá? Com isso, a gente encerra essa parte que trabalha sobre o feudalismo. Na próxima aula a gente vai trabalhar as questões, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, a organização da Igreja Católica na época medieval, tá? Bons estudos para vocês, pesquisem mais um pouco sobre esse período do feudalismo. Beijo no coração de vocês e até o próximo encontro.